2, nossa aula de escatologia, e hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Fiz aqui uma ilustração para os irmãos e as irmãs verem, que é uma ilustração sobre o ponto de vista da escola futurista. O que é a escola futurista? É assim que as Assembleias de Deus interpretam o Apocalipse. Inclusive, eu escrevi um livro também. Esse livro aqui foi escrito lá em 2017, As 4 Revelações sobre o Juízo Final. Aí rendeu tudo que tinha direito e só sobrou esse exemplar aqui, que inclusive foi comprado pela minha esposa, né? Aí o que acontece? Aqui eu falo sobre 4 profecias sobre a volta do Senhor Jesus. Na medida do tempo eu vou estar citando eles. Hoje eu só tenho esse livro aqui disponível só em encadernação. Eu tenho que imprimir e encadernar ele, ou então em PDF. Que é um assunto muito importante e muito interessante. É falar sobre os últimos tempos, falar sobre os últimos dias. E as Assembleias de Deus interpretam assim, por uma escola chamada futurista. Quer dizer, o Apocalipse ainda está por se cumprir. Ele não se cumpriu ainda. Então tem a maior parte do Apocalipse não se cumpriu ainda. Por quê? Porque ele é uma revelação sobre o juízo final para a terra. O juízo final é aquele evento onde Deus vai derramar as 7 taças da ira, vai fazer tocar as 7 trombetas e vai abrir os 7 selos, além de ele ter o julgamento da igreja. Por isso você tem aqui, as 7 igrejas, os 7 selos. Aí o que você percebe? Que quando abre o 7º selo, aí começa a tocar as trombetas. Quando toca a 7ª trombeta, começa a cair as 7 taças. E qual que é a lógica, meus irmãos e minhas irmãs? Essa aqui é a lógica. Você tem que entender a lógica da ilustração. O Apocalipse fala de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A lógica é a seguinte: quando abrir o 7º selo, vou colocar aqui, abriu o 7º, voltando aqui. Quando abre o 7º selo, aí o que acontece? Tocam as 7 trombetas. Quando toca a 7ª trombeta, caem as 7 taças. E a igreja? A igreja está aqui. São 7 igrejas. Nós estudamos sobre ela aqui, vocês lembram? Lá na aula de missiologia. Então aquilo já antecipou. Quando a última igreja ela está sendo julgada, qual que é a última igreja? Laodiceia. Laodiceia. O que diz o Senhor Jesus de uma maneira profética para a igreja de Laodiceia? Quem dera você fosse igreja, mas você não é igreja. Você não é nem fria e você não é nem quente. E porquanto não és nem fria e nem quente, você é morna. Aí o que diz o Senhor Jesus na profecia? Vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, a igreja de Laodiceia, ela vem para a grande tribulação, tá? Essa é a revelação. Então aquele crente Laodiceia, aquele cristão Laodiceia, padrão Laodiceia, ele já está destinado à grande tribulação. Antes da igreja Laodiceia, qual que nós temos? Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia é aquela que é preservada da grande tribulação. Então nós devemos ler esses 2 textos agora, para que a gente possa fazer aqui uma aula de teologia sistemática bem sadia, bem enxuta, e o máximo que a gente conseguir aqui, uma aula exegética. Então você abre aqui comigo Apocalipse, o capítulo de número 3, que é o versículo que dá embasamento para a doutrina do arrebatamento da igreja. Aí se pergunta o seguinte, porque o crente quer simplificar a teologia.
mas não consegue. A teologia ela não se dá esse luxo de simplificar. Ela não consegue fazer isso porque não é o papel da teologia. Aí o crente pergunta: a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação? Resposta simplista: não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por que é uma resposta simplista? Porque a igreja de Laodiceia vai. Então a igreja de Laodiceia ela vai para a grande tribulação. Essa é a lógica do Apocalipse. É só você seguir essa lógica. No sétimo selo não estão sete trombetas? Sim, quando abre o sétimo selo, aí tocam as 7 trombetas. Quando toca a sétima trombeta, não caem as 7 taças? Caem as 7 taças. E quando a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, é julgada, ela não é vomitada da boca do Senhor Jesus? Sim. Ela é vomitada ou ela é arrebatada? Ela é vomitada. O que é aquilo que é vomitado? Aquilo que você já comeu, fez a indigestão e você põe para fora. Então esta igreja de Laodiceia vai para a grande tribulação. Aí você pergunta, qual que é a igreja de Laodiceia? É essa igreja apóstata. A Bíblia fala da igreja apóstata. Ela fala da igreja que vai para a apostasia. Ela fala da igreja que aclama o anticristo. A igreja que justifica ser vomitada. A Bíblia fala. E nós vamos ler esses textos aqui. Então a gente vai começar com o texto do Apocalipse, capítulo de número 3, e vamos para a igreja de Laodiceia. Versículo 16. Capítulo 14 e o versículo 16. Como começa no versículo 14? Vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Está vendo que é o Amém? Não é o assim diz o verbo de Deus, o princípio das criações de Deus. O Amém é a palavra final. Então é a última igreja. É o fim da era da igreja. É o último momento da igreja na terra. Nós então já estamos sabendo pela revelação das Escrituras que vai existir uma igreja chamada de Babilônia, uma igreja chamada de Meretriz, uma igreja chamada de Laodiceia. E por igreja você não vai entender uma denominação, não é uma denominação, é a igreja na sua totalidade. Porque aí vai ser guardado não a igreja monumento, não a igreja patrimônio, não a igreja ministério, não a igreja movimento. A igreja que é a igreja de Cristo, identificada aqui como sendo Filadélfia. Então nós vamos ter nos últimos dias, aqui onde você está vendo aqui, início de dores, tá bem? Aqui no início de dores estão as duas igrejas, mas não só as duas igrejas, vai ter evidentemente duas igrejas. Uma igreja que é Laodiceia, apóstata, uma igreja que está fazendo o chão para a chegada do anticristo, justificando a grande tribulação. E como que a gente sabe que essa igreja ela vai para a grande tribulação? Porque Cristo falou: se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançada fora, vomitada e pisada pelos homens. Esta igreja Laodiceia ela já existe, ela está em evidência, ela promove a apostasia, ela promove o afastamento da igreja, da adoração. Ela não promove a adoração ao Senhor Jesus, ela já está promovendo culto à personalidade. Culto à personalidade quer dizer, está aparecendo mais o homem do que Jesus. Ela é uma igreja antropocêntrica, porque todo o seu programa de trabalho é para a satisfação da ganância humana, da vontade humana, do desejo humano, das filosofias humanas. Ela é uma igreja também que ela está muito envolvida com as governanças corruptas deste mundo. E aí você fala, mas é só em outro lugar. Não, quando você tem pastores denunciados por corrupção, e corrupção querendo o quê? Propina. São denunciados, não se comprovou. Isso aí já é alarmante. Agora, quando você vai para
Trás das cortinas, saber o que está acontecendo, que você descobre que as igrejas, algumas grandes denominações, estão ligadas com o narcotráfico e elas servem para lavagem de dinheiro. É a igreja de fachada. E que elas estão promovendo o sincretismo religioso, quer dizer, estão casando todas as religiões dentro dela mesmo. Você já sabe que isso aí não é igreja, é uma meretriz, é uma farsa. A igreja de Laodiceia já existe, está em evidência. E o que acontece com a outra igreja, chamada de Filadélfia? Aí no versículo 8, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, está escrito: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Está vendo aqui a característica da igreja de Filadélfia? Ela não é uma igreja que ela tem muita força. A força do testemunho dela é diminuído. A apostasia é mais forte. As pessoas têm status de igreja, mas não são igreja. Status de pastor, mas não são pastores. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro falou: sabe, pois, que nos últimos dias os crentes apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios e a espíritos enganadores, porque falsos cristos, falsos mestres e falsos profetas introduzirão heresias de perdição e conduzirão muitos para a perdição. Todos os apóstolos falaram, Jesus falou, Pedro falou, Judas falou, Paulo falou, o autor dos Hebreus falou. Então, todos os livros falam de uma grande apostasia da igreja. É grande, hein? É um negócio assim colossal. É só monumento, é só ritual, é só liturgia. Não é igreja, não é adoração a Jesus, não é derramamento do Espírito Santo, não é. É uma farsa. E a igreja de Filadélfia tem pouca força. Por quê? Porque ela está dentro da igreja de Laodiceia. Estão misturados, Laodiceia e Filadélfia, no mesmo templo, cantando no mesmo coral, participando do mesmo ministério, sendo membros da mesma convenção, mas um tem azeite e Espírito Santo e salvação e outro não. Aí por isso que o Cristo falou: o casal vai estar casado, no civil, no religioso, com bodas de prata, de ouro, de diamante, mas um será tomado e o outro será deixado. Estarão duas na lavanderia, cantando o hino, uma canta para o céu e a outra canta para nada. Fica. Estarão dois caminhando no caminho, um é tomado e o outro é deixado. Estarão dois no campo, um é tomado e o outro é deixado. Então Jesus está falando de que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. E esses dias aqui são chamados de início de dores. Aí para o início de dores, o Senhor Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 24, como que são o início de dores. Mateus 24, está bem enquadrado aí a gravação? Está bem enquadrado? Vamos lá. Perguntaram para Jesus sobre o fim do mundo, etc e tal. Lá no versículo 4, Mateus 24, 4, Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Aqui ele fala da apostasia, olha, porque muitos virão em meu nome. Estou aqui em nome do Senhor Jesus, em meu nome, e dizendo: eu sou o ungido, Deus está comigo. Tem uma pessoa que manda um áudio para mim, eu não sei como que ele descobriu meu telefone. Aí ele mandou um áudio para mim dizendo que Deus tinha mandado uma revelação para ele sobre mim. E nessa revelação tinha uma cobra pegando o meu pescoço, mas que ele colocava a mão na minha testa e ele mandava a cobra embora. Aí eu fiquei ouvindo aquela mensagem e ele falou: e se você crê nessa profecia, o templo é em tal lugar e o horário é em tal lugar, venha santo, que eu vou pôr a mão na tua testa. É um charlatão. É um charlatão. Deus revelou coisa nenhuma. É um picareta. É o ungido de Deus. Eu corro para o outro lado. Quando o cara fala que é ungido, eu corro para o outro lado. Não vou. Todo mundo vem aqui para frente. Aí que eu travo. Muito ungido do meu gosto. Mais ungido que Jesus. Não vou. Porque eu não acredito nessas técnicas. Eu acredito no derramamento do Espírito Santo com naturalidade. Sem forçação de barra, sem apertação de botões.
sem fanfarra. É o Espírito Santo. Eu não gosto muito. Quando ficam proclamando aí que eu já vi muita gente aí manipulando o Espírito Santo, fazendo o Espírito Santo batizar gente que ele não batizou coisa nenhuma. Então, meu desconfiômetro é lá em cima. Por causa de Jesus, ele disse assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou ungido, e enganarão a muitos. Eu não quero fazer parte do muitos, porque esse muitos aqui é apostasia. E ouvirão de guerras e rumores de guerras. Olha aí a gente aqui, no Senado, no princípio de dores. Não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando começa esse negócio de ameaça de guerra, e ameaça de guerra, e ameaça de guerra, Jesus fala, você não se assuste, porque isso aí não é para assustar não, porque a coisa vai entortar ainda mais. Porquanto, aí sim, se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Aí sim, fome, peste, terremoto em vários lugares. Jesus está falando aqui, acúmulo de sinais. É um sobre o outro, é um junto com o outro. O noticiário vai falar de terremoto, de pestilência, de fome, de guerra, ao mesmo tempo. E ainda estamos no princípio de dores. Olha a igreja aqui, tá vendo a igreja aqui, ó? Onde eu coloquei? É só para você ver bem no mapa onde que ela está. Está aqui, ó. Tá vendo? E essa Laodiceia, ela vem para cá. E a nossa Filadélfia? A nossa Filadélfia tem uma promessa que nós vamos ler. Tá bem? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Pronto. É a igreja no princípio de dores. Por isso, se perguntarem para você, a igreja vai entrar pela grande tribulação? A igreja vai passar pela grande tribulação? Você pode dizer, Laodiceia entra. Porque está escrito que ela entra. Ela entra porque Jesus vai vomitar ela. Ela entra por causa que ela não é mais igreja, ela é uma Babilônia. Ela é uma meretriz. Ela está confabulando com o anticristo. E não é de hoje que ela está fazendo isso. Desde os dias do apóstolo João, ele disse, muitos se fizeram anticristos. Muitos se fazem anticristo. E eles permanecem no meio da igreja. É por isso que Jesus contou a parábola do joio e do trigo. E dizendo que no meio do trigo foi semeado cisânia, o joio. E que deverão crescer ambos juntos até a ceifa. Não tem como arrancar a Laodiceia de dentro da Filadélfia. E não tem como fazer a igreja Filadélfia sem o joio dentro. O apóstolo Paulo falou, importa que entre vós haja heresias, para que aqueles que têm a aprovação de Deus se manifestem. Como que o erro está acontecendo diante dos seus olhos e você não fala nada? Como que você não protesta? Como que você não ora? Como que você aceita? Como que você participa? Como que você dá o seu voto, igual que Saulo deu para a morte de Estevão? Não, comigo não vai contar. Com você não pode contar. Por quê? Porque eu estou esperando o noivo. Propinas, enganos, sedução. A revista da escola dominical do trimestre que vem vai falar sobre as sutilezas de Satanás para enganar a igreja. O que ele está fazendo sutilmente para enganar a igreja. Aí vão ser 13 temas sobre as sutilezas de Satanás na escola dominical. Não podemos perder, né? Não podemos ficar em casa. A gente que gosta de Bíblia gosta de escola dominical também. Aí pronto, o Satanás está vindo, vai conseguir levantar a igreja dele, vai conseguir levantar a liderança dele na igreja, e a Filadélfia tem pouca força. É aí que diz o Senhor Jesus. Vamos lá para o Apocalipse, voltar para o Apocalipse, capítulo de número 3. O que acontece com a nossa Filadélfia? Capítulo 3, disse o Senhor Jesus no versículo de número 9: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Está vendo aqui a igreja de Laodiceia, dentro da igreja de Filadélfia? Está vendo a sinagoga de Satanás dentro da igreja? São os apóstolos.
São os falsos irmãos, falsos crentes, falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas. Eles dizem que são, mas não são, mas mentem. Jesus fala: eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Aí o versículo de número 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar quem? Os que habitam na terra. Com este versículo, nós temos aqui o embasamento, tá? A base no livro das Revelações para o arrebatamento da igreja. É a base. Só que assim, ele é um texto profético. Então ele é diferente de um texto histórico. No texto histórico, a história já aconteceu, dá para saber onde, quem, quando, por quê. No texto profético, não, existe um enigma. Você lembra que eu falei que o Apocalipse ele é um livro que ele acontece entre os véus. Então, as revelações entre as tendas, entre os véus. É uma linguagem cifrada. Então, linguagem cifrada quer dizer, aquele que tem que entender vai entender, quem não quiser entender não vai entender. Jesus está falando do que para nós? Primeiro, ele fala de uma hora da tentação. Essa hora da tentação, ele diz que vem para tentar todos os que habitam na terra. Ela há de vir. E essa hora da tentação vai tentar todos os que habitam sobre a terra, inclusive a turma da igreja de Laodiceia. Eles vão cair no laço, porque o laço está sendo armado. As 5 virgens imprudentes não vão guardar azeite nas suas lâmpadas, o joio não vai se converter em trigo, os peixes ruins não vão ser guardados com os peixes bons. Uma das 2 mulheres que estava lá moendo é virgem louca, vai ficar, vai adorar o sistema. Aí Jesus está fazendo aquilo que ele prometeu que ia fazer. Está fazendo a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, até os dias de hoje. Então está claro diante de Jesus quem é e quem não é do céu, quem é que está no livro da vida e quem não está no livro da vida, quem está servindo a Jesus e quem está se servindo de Jesus. Porque tem crente assim, ele se serve da igreja, ele não serve a igreja, ele se serve do evangelho, ele não serve ao evangelho, ele se serve da palavra, mas ele não serve a palavra. Aí Jesus está só esperando, porque a parábola dos trabalhadores diz: quando o Senhor voltou de surpresa. Esse arrebatamento da igreja aqui, ó, que a Bíblia está dizendo que vai acontecer, ele é um arrebatamento iminente. A palavra iminente, tá, diz que vai acontecer a qualquer momento. Ele é iminente e ele é repentino. Como ele é repentino, significa que você não vai ter um segundo a mais para se preparar depois do toque da última trombeta. Ninguém vai ter. Não vai ter. Agora tem um sinal que o Senhor Jesus contou na parábola das virgens prudentes e das loucas. Vamos ver o sinal? Mateus capítulo 25. Um copo d'água para a gente ver. O caderno é um pouco dolorido. Vamos lá. As 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 6. Olha aqui o que o Senhor Jesus está dizendo que vai acontecer um pouco antes do arrebatamento da igreja. Um pouco antes. Esse um pouco antes, a gente não sabe se são 6 meses. Nós não sabemos se são 3 meses. Nós não sabemos se é 1 ano. A gente sabe que é um pouco antes. Está aqui, ó. Mateus 25, 6. Vamos para o 25:5. Aqui é a apostasia, pode ver, ó. 25:5. Tardando o esposo, afinal de contas, né, meus irmãos? 2022 anos é tempo, hein? Todo mundo já falou que ele vinha e não veio ainda. Então, tardando o esposo, tosquerejaram todas, tanto Laodiceia quanto Filadélfia. Todas são todas, tá vendo? Todas as igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes.
Laodiceia, Filadélfia. Tosquenejaram todas. A igreja entra por um período de apostasia, de dormência, de pouca força, de pobreza, que nem a igreja de Esmirna, sem muito investimento patrimonial, sem amor, como a igreja de Éfeso, uma igreja que não ama, uma igreja que só cumpre o seu protocolo, como a igreja de Tiatira, obrigado, querido. A igreja de Tiatira, que tolera a prostituição na igreja de Pérgamo, que se casa com o Estado, que se casa com o poder político, que aceita a corrupção de Balaão, que aceita a doutrina esquisita como a doutrina dos Nicolaitas. A igreja de Sardes, que só tem nome de que está viva, mas está morta. Então, tosquenejaram todas, dormiram todas. Aí tem uma revelação do que vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus. Um pouco antes, que é a meia-noite da profecia. Vamos ler aqui, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Qual é o clamor? Aí vem o esposo. Saí-lhe ao... Vai acontecer um derramamento do Espírito Santo, um avivamento do Espírito Santo, um despertamento do Espírito Santo em todas as igrejas, de Éfeso até Laodiceia. Profetas vão se levantar, sonhos, visões e revelações. O Espírito Santo vai despertar dons espirituais, tocando a trombeta em Sião. A profecia vai vir entre as crianças, entre os adolescentes, entre os jovens, entre as irmãs. Quando você estiver dormindo, muita gente vai ser